Oi, pessoal. Eu sou a Marisa e eu a Deilza. Matemática em ação. Apresenta tema: geometria. Conteúdo: paralelismo e perpendicularismo. Reta. O que é uma reta? A reta é formada por infinitos pontos que estão alinhados. Ela é ilimitada nos dois sentidos. A característica mais conhecida de duas retas perpendiculares é que no ponto de intersecção delas é formado um ângulo reto de 90 graus. No espaço, duas retas são paralelas quando existe um plano que as contém, e se essas retas não se tocam, assim sendo, elas estão na mesma direção, mesmo que estejam em sentidos opostos. No exemplo 1, temos três tipos de retas paralelas: a R, a S e a T. No exemplo 2, mostram que raios solares são retas paralelas. Conforme os raios encostam na superfície, formam ângulos iguais, e por causa disso, as medidas das sombras das alturas vão ser todas proporcionais. Quem fez essa relação? A relação entre as retas paralelas dos raios solares com as alturas de determinados objetos. Foi Tales. Mas que Tales? De onde? Tales de Mileto. Mileto. Tales foi um grande filósofo e matemático que nasceu na cidade da Grécia Antiga, chamada Mileto, isso por volta do ano 585 a.C. Ele era um dos 7 sábios, era brilhante e um homem de posses pelo qual sua fama correu para muito longe até chegar ao Egito, onde desenvolveu um dos teoremas mais famosos que existe, um problema que envolve a altura de uma pirâmide. Teorema de Tales. Imagine um grupo de retas paralelas. Agora vamos traçar duas retas transversais a essas retas paralelas. Nessas retas transversais ficam determinados segmentos, 2 está para 5, assim como x está para 4. Dessa forma, Tales descobriu que nessas condições esses segmentos sempre vão ser proporcionais. Tales defendia que a luz proporcionada pelo Sol chegava à Terra de forma diagonal, ou seja, inclinada. Seguindo essa ideia, ele conseguiu intitular uma situação de proporcionalidade, que relaciona as retas paralelas e as transversais. Veja a seguir a imagem para se ter uma melhor compreensão. Tales conseguiu medir a altura de uma das pirâmides, partindo do princípio de que existe uma razão entre a altura de um objeto e o comprimento da sombra que esse objeto projeta no chão, e que essa razão é a mesma para diferentes objetos no mesmo instante. Tales pôde calcular a altura da pirâmide, usou apenas um bastão e as medidas das sombras das pirâmides e do bastão. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marisa, sou estudante aqui da PUC, faço matemática. Oi pessoal, eu me chamo Marisa e vou fazer um exercício com vocês, um exercício de semelhanças de triângulo. Isso é uma parte que é bem confusa, mas a gente vai tentar explicar de uma forma bem clara para vocês, tá? Bom, vamos começar da seguinte forma, vocês imaginem um rio. Vou tentar desenhar um rio aqui e vocês tentem imaginar o rio. Bom, a gente tem esse rio aqui e o nosso problema é o seguinte: qual é a largura do rio? Né? Como a gente faz para calcular a largura de um rio? Uma das formas que a gente pode calcular a largura do rio é usando semelhanças de triângulo. Por exemplo, a gente imagina que daqui desse outro lado tenha um ponto de referência. Esse ponto de referência pode ser uma árvore, pode ser um tronco, qualquer coisa que esteja do outro lado. E você está aqui, na outra margem, oposta. Você está vendo esse ponto de referência. Bom, a gente precisa fazer dois triângulos para a gente conseguir fazer as semelhanças de triângulo.
Suponha que você esteja a mais ou menos 1 metro da margem do rio e você vai montar um triângulo. Para você montar um triângulo, ou você usa um barbante, uma corda, qualquer coisa desse tipo você pode estar usando, né? Então você vai pegar e vai esticar aqui a sua corda. Você esticou aqui, pode ser qualquer medida. Por exemplo, eu vou dizer que aqui tem 12 metros. Tem 12 metros. Uma coisa importante, essa ponta aqui, ela tem que estar rente ao seu ponto de referência. Ele não pode estar nem para cá, nem para cá. Ele tem que estar rente ao ponto de referência. Tá? Ou você coloca esse cordão no chão, você coloca uma estaca aqui, estica ele. Você escolhe a forma melhor que você coloca. Bom, desse outro lado, você vai esticar mais um pouco. Por exemplo, você vai colocar aqui 4 metros. 4 metros. E vai marcar. Então, o primeiro ficou 12, o segundo ficou 4. E o terceiro ponto, você vai colocar aqui. O terceiro ponto, pessoal, ele tem que estar rente a esse ponto aqui e nessa direção aqui. Ou seja, você vai ter que fazer com que o ponto venha até aqui. Como que você vai conseguir fazer com que o ponto venha até aqui? Você pode usar um esquadro. Você coloca o esquadro desse lado e mira. Você vai conseguir enxergar do outro lado o seu ponto de referência. E chegando do outro lado, o ponto de referência, você vai traçar o seu segmento. Você traçou o segmento aqui e traçou o segmento aqui. Vamos supor que esse lado aqui meça 6 metros, né? Então, é 6 metros aqui e 6 metros aqui. Se vocês perceberam, formou um triângulo, né? Vou mostrar para vocês aqui do outro lado. Formou um triângulo da seguinte forma. Aqui 4, aqui 6 e aqui, olha, é aquele segmento. Bom, quando a gente tem dois segmentos perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus. Formando um ângulo de 90 graus, você se lembra do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras falava assim, que a hipotenusa ao quadrado, ela é igual à soma dos seus catetos ao quadrado. A soma dos seus catetos ao quadrado. Né? Aí você resolve essa conta aqui. Você resolvendo essa conta, você vai chegar no seguinte. 6 ao quadrado é a mesma coisa de 6 vezes 6 mais 4 vezes 4. Potência de 2. Então, a gente repete 2 vezes. Bom, aqui a gente chegou no 36 e aqui a gente chegou no 16. A soma desses dois números vai dar 52. Então, a hipotenusa desse triângulo, a hipotenusa ao quadrado é 52. Mas a gente não quer a hipotenusa ao quadrado, a gente quer só a hipotenusa. Então, a hipotenusa, como que a gente faz para encontrar ela? A gente simplesmente vai extrair a raiz. Então, raiz de 52, tá? Então, esse lado aqui, ele é igual a raiz de 52. Tá, a gente encontrou, então, esse lado, que é a hipotenusa. E a gente encontrou esse lado. E a gente quer saber isso daqui. Professor Diana.